agora a gente fala sobre escotismo. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Carlos Eduardo Lourenço, que é professor e chefe escoteiro. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Prazer é nosso. Já vi que o pessoal te chama de chefe, assim? Isso. Então vou te chamar de chefe também. A gente estava brincando que eu acho que é impossível alguém da minha geração, da geração Vandeck, do João, não ter pelo menos sonhado em ser escoteiro. Eu queria que você explicasse um pouco para nós o que é o escotismo. Bom, o escotismo é um movimento que surgiu no início do século XX por um entusiasta chamado Baden-Powell e que levou um grupo de jovens para a África, e a ideia dele era criar um movimento de educação, né, não formal, fora da escola, para ensinar valores, ética, questões de comportamento, questões de saber lidar com o outro, saber lidar com a natureza, de uma maneira mais integrada, uma maneira prática, né? Então seria o aprender fazendo. Isso se alastrou pelo mundo, né? Se alastrou rapidamente, não só pela Europa, pelo mundo inteiro. No Brasil tem 102 anos o movimento escoteiro. E o nosso grupo, o Grupo Tiradentes, né, o grupo se identifica pela cor do lenço. Então, poxa, por que cada um tem um lenço diferente? Tem um que o lenço é amarelo, o outro é azul, esse aí é laranja com azul. Então, cada grupo com uma identidade tem o seu lenço escoteiro, né? Então, no Brasil hoje tem quase 250 mil escoteiros. Uau! Né? O que é preciso para ser um escoteiro? Olha, boa ideia. O que é preciso para ser um escoteiro? Bom, para ser um escoteiro ou escoteira, a gente tem que ter entre 6 anos e meio e 21 anos. Acima dos 21 anos, a gente recebe Poxa, cadê aquela voluntários. musiquinha triste? Blém, 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 João, Vandeca, para nós já era ou não? Então, não, na verdade não. Na verdade, João, fica aqui um convite, um desafio para o João passar um dia lá no Grupo Escoteiro. Ah, que legal. A gente como tem o aqui nosso imagens escoteiro. quando você fala. Isso, conta pra gente então, dos adultos. Então, os adultos, eles entram no movimento como voluntários, tá? Então, eles entram lá com 21 anos e aí eles podem trabalhar em uma das sessões com jovens. Eles podem ser chefes de lobinhos, que vão dos 6 anos e meio aos 10 e meio, 11 anos. Eles podem ser chefes de escoteiros mesmo, que vai dos 10 e meio, 11 até os 15, que são níveis de desenvolvimento, níveis cognitivos diferentes. Então, são propostas e desafios diferentes de brincadeiras. Depois dos 15 aos 18 é o sênior e dos 18 aos 21 é o pioneiro. Precisa ter alguma habilidade para isso? Para o adulto que quer trabalhar com isso, que quer trabalhar com as crianças? Olha, precisa ter vontade de querer transformar a sociedade, o mundo, num lugar um pouco mais humano, um pouco melhor. Aí na hora tem que procurar, como é que eu sei que não sei como é que fala, que é sério, tem vários espalhados, tem algum tipo de certificado? Quem que eu procuro? Explica pra gente aqui pensando no Brasil inteiro. Então, quando você quer ser um chefe escoteiro, um voluntário, um escotista, como a gente chama, né? Você pode entrar no site da União dos Escoteiros do Brasil, que é escoteiros.org.br, que é uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos. E lá tem no site, de acordo com o estado onde você está, quais são os grupos escoteiros que existem. Ah, mas eu estou numa cidade no interior, sei lá, de Goiás, e não sei, e aqui não tem nenhum grupo. Como é que eu faço? Lá tem um guia de como abrir um grupo escoteiro. Ah, que então, legal. reúna 3, 4 amigos, você vai, tem as apostilas, você pode fazer cursos online. A gente estava falando agora há pouco do desenvolvimento online. Então, existem cursos online e você desenvolve. E aí você consegue abrir o seu próprio grupo escoteiro. Isso é possível. Há um custo para isso, chefe? Não. Que legal. Só uma coisa, a gente se denomina chefe, o chefe escoteiro, ele vem dessa questão do século XX, né? Dos chefes, da nomenclatura chefe, não seria hoje a mais apropriada. Você poderia chamar de, sei lá, consultor, parceiro, amigo, conselheiro, mas como essa nomenclatura vem desde lá de 1907 como chefe, ficou. E eu vi que todos eles acabam te chamando assim, né? Isso, então todos os voluntários são chefes, não é Legal. que você, Carlos Eduardo, é o chefe do grupo, não. Hoje no Grupo Tiradentes nós somos em 48 chefes. Que bacana. Né? Então a gente também se chama como chefe. Então fala, oi chefe Jaque, oi chefe se chamam de chefe. É como se falar a senhora ou senhor, é um jeito de comunicar. Como que a organização se mantém? Explica isso. Bom, os grupos escoteiros, eles são filiados à União dos Escoteiros do Brasil. E o nosso grupo escoteiro, por exemplo, é uma entidade sem fins lucrativos que tem o seu CNPJ, temos toda a documentação e a gente é abrigado pelo público. No caso, o governo do estado nos cede espaço no Parque da Água Branca, onde a gente desenvolve nosso programa educativo, né, nosso programa educacional. E a gente funciona todos os sábados. A maior parte dos grupos escoteiros do Brasil funciona aos sábados. Alguns que funcionam de domingo.
Como é que é esse giro? Tem que pagar alguma coisa? Vocês recebem alguma coisa? Como é que funciona essa questão financeira? Então, a gente tem desde sócios beneméritos que vão lá e ajudam. Então, por exemplo, tem mercados que nos dão mantimentos, a gente pega esse mantimento... Aí cada grupo vai atrás dessa ajuda, é isso? Isso, exatamente. Os sócios também, cada grupo tem um tipo de mensalidade ou contribuição voluntária. Então, tem grupos que cobram R$10, R$20 das famílias para que com essa verba consigam mandar fazer o lenço. Que são valores simbólicos, né? Você não vai achar nada parecido. A gente vai ter um acampamento. Quanto que é acampamento 3 dias? R$30, R$50. Então é aquilo mesmo para pagar o ônibus, que a gente não conseguiu de graça de nenhuma empresa, né, para cobrir os custos básicos. Todo o trabalho de chefia são de voluntários. Então eu não recebo nada por ser chefe escoteiro, né? E nenhum outro chefe do grupo recebe nenhum valor para ser chefe escoteiro. São voluntários mesmo, Todos né? voluntários. Uma coisa que a gente ouve muito, que a gente associa os escoteiros, o João até brincou, é o sempre alerta, é isso mesmo? Então, até as crianças têm os lobinhos, como a gente está vendo ali, temos 3 lobinhos. Deixa eu apresentar o pessoal então, a gente está recebendo aqui a Yasmin, que tem 10 anos, tudo bem, Yasmin? Linda. O Pedro, de 9 anos, tudo bem, Pedro? O Felipe, que tem 10 anos, tudo bem, Felipe? E eu estou recebendo também o John, de 18, olá, John, e o Thales, de 20, tudo bem, Thales? Então, os mais novinhos ali são os lobinhos, é isso? Eles têm uma forma de chamar toda distinta, eles não chamam de sempre alerta. Como é que eles chamam? Qual que é o lema dos lobinhos? Melhor possível. Que gracinha. Então, assim, a gente pode não fazer o perfeito, mas a gente vai fazer o melhor possível. Fala de novo no microfone para mim. Melhor possível. E aí eles fazem um símbolo que é a orelhinha do lobo. Então sempre que eles cumprimentam a gente se cumprimenta e eles fazem um cumprimento e falam o melhor possível. Né? Por isso que tem esse cumprimento que a gente sempre... Os 2 dedinhos são dos lobinhos. Os escoteiros são 3 dedinhos. Que aí já é o sempre alerta. Que seria o deles. Sim. Exatamente. Eu queria entender um pouco como é que funciona quando as crianças chegam. A gente ouve falar muito do acampamento, de saber se virar no dia a dia. É isso mesmo? Alguns pais acompanham, não acompanham. Como é que funciona? Então, no nosso grupo, e acredito que a maior parte dos grupos do Brasil hoje tem essa mesma prática, o escotismo é um movimento da família. Não é um movimento para a criança. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de envolver a família como um todo. Não é para, eu vou lá, deixo meu filho e vou para o shopping passear com meu esposo, minha esposa. Não, nós queremos os pais lá. Por quê? Porque o escotismo prega um tipo de valor, de comportamento, de atitude, de sempre falar a verdade, de ter ética, de ter integridade. E esses valores têm que estar, respectivamente, pregados pela família. Então, se a gente fala uma coisa e a família fala outra em casa, não vai dar certo o movimento escoteiro. Então, a gente quer que as famílias compactuem com a gente, vivam com a gente esse processo. Que tem até uma disciplina muito importante, Sim, né? Exatamente. E eu queria que você falasse para nós, a gente tem crianças diferentes, com características diferentes, com famílias diferentes. Sim. Como é que é quando junta um monte, pega fogo? E como é que é essa organização? Então, como que a gente se organiza num grupo escoteiro? As crianças chegam lá e a gente pergunta... Quantas, geralmente? Nós temos uma média de 5 a 8 pedidos por semana. E fica muita gente na fila de espera. Nós temos 150 jovens no grupo e estamos quase que lotados. Junta 150 algumas vezes? Junta, nos acampamentos juntam, que a gente chama de acampamento anual. Aí juntam 150. Mas como nós somos em 48 chefes, é quase um para cada 3. Então, perfeito. Não tem problema. Além disso, a gente leva mães e pais de apoio, que são os que cozinham para os pequenos. Os pequenos, eles não fazem a própria comida ainda. Então, os lobinhos, eles têm assistência dos pais no sentido de pais de apoio. Então, eles vão lá e eles cozinham, né? E aí tem essa interação com as crianças na hora da alimentação. Mas os mais velhos, a partir dos 10 anos, eles já são estimulados a construir o seu próprio espaço de alimentação e fazer o seu próprio alimento, seja ele bom ou não. Às vezes nem todo alimento sai gostoso, mas a gente tem que deixar eles nessa parte de maturação, de aprendizado, porque eles vão aprimorar a partir do sofrimento. Olha, a gente vai melhorar e a gente vai se aprimorar até sair perfeito, até ficar show de bola. Eu queria entender, queria conversar com os 2 mais velhos, com o Thales e com o John. E eu queria entender, pode ser primeiro com o Thales. Tá com o microfone? Tá microfonadinho? Explica pra gente, quando que você começou, quando você se tornou escoteiro? Como é que é a sua história no escotismo? Eu entrei no escoteiro já faz 5 anos. Eu entrei quando eu tinha 15 anos, direto na sênior, porque um amigo meu via me chamando pra vir. Só que, sei lá, eu nunca conheci, então eu não tinha muita vontade. Aí
uma vez ele falou que se ele me trouxesse, ele ganharia 2 ingressos pro Play Center pra gente poder ir. Não, tudo bem então, eu vou dar uma chance. E aí, quando eu cheguei, eu conheci todo mundo, eu fiz as atividades, eu me diverti muito com o pessoal, todo mundo me recebeu muito bem. E depois a gente saiu pra comer uma pizza, todo mundo, e o pessoal foi me contando as histórias deles, o que eles já fizeram, o que eles vão fazer. Eu fui gostando de tudo, O que, por exemplo, o que tem de uma aventura, algo diferente que você fez, por exemplo, já com eles? Você já está há 5 anos, né? Sim. O que? Conta pra gente uma experiência. Tem acampamentos que a gente fez camas suspensas em flutuantes. Então a gente dormia em camas de bambu que a gente mesmo fazia, com sisal, cordas e... Essa história de que tem que se virar nos escoteiros é verdade, né? Tem que fazer, mas vai ter que fazer a própria cama, né? Sim. A gente tinha bastante disso, principalmente na sênior, onde a ideia era a gente se desafiar, a gente realmente procurar nosso limite e tentar superar, sempre melhorando. Então, a gente fazia umas loucuras porque a gente podia, a gente devia fazer, porque, sei lá, a vida é feita de desafios. E o escoteiro sempre tenta apresentar vários diferentes. Sensacional ver ele falando, né? Eu quero fazer a mesma pergunta agora pro John. John, com quantos anos você entrou? Eu entrei com 13, que é até hoje. Eu entrei porque uma amiga me convidou, ela falou, vamos, vai ser legal. Eu tinha bastante proximidade com ela no ensino fundamental. Aí eu fui, me diverti, brinquei com o pessoal. Eu sempre fui muito aberto a experiências novas, assim, então fui de cara. Ela falou, vamos, fui. E eu fiquei no começo porque era muito divertido. Eu fiquei na sessão escoteira, né, dos 11 aos 15, porque era muito divertido. Aí eu fiquei na sênior, dos 15 aos 18, que foi a sessão que ele falou agora, por todo o crescimento pessoal que ela me proporcionou mesmo. Eu comecei a reparar que nos projetos que eu fazia, nos acampamentos que eu ia, ou nas conversas que eu tinha com o chefe quando eu tinha um problema na minha vida pessoal, sabe? Não passei numa prova, tô estressado com isso. Todas as situações proporcionaram muito crescimento pessoal e isso me fez criar um apego muito mais forte ao movimento, porque passou da questão da diversão e começou a ser, de fato, uma parte da minha vida, da minha personalidade. Essa colocação do John, queria agora perguntar para o chefe. Obrigada, John. Assim como a do Thales, é interessante perceber que eu acho que é o principal objetivo de vocês, né, que trabalham com eles, é ver refletido na vida, não só ali, né? Porque assim, quando você vê um senhor de meia idade já falando, mas esse cara careca barrigudinho aí, é fácil ele falar que as crianças têm. Então, é mais interessante, estimulante para quem não conhece, ver o jovem falando do que ele pratica, do que ver um senhor de meia idade falando que escotismo é legal. Então, sim, o escotismo é muito legal, é riquíssimo para as crianças, não só para, vamos tirar as crianças do comodismo de ficar em casa jogando videogame e comendo batatinha, e vamos pôr isso para fazer alguma coisa saudável, interessante, estimulante. Sim, ele é tudo isso, o escotismo resolve toda essa questão, mas é preciso que os pais entendam que a criança e o adolescente, ele tem uma vontade de ser desafiado, de construir algo diferente, ser valorizado como ser humano, como pessoa e descobrir o seu caminho. O escotismo vai ajudar ele nesse sentido, de ele se descobrir cidadão, se empoderar como protagonista do seu processo de desenvolvimento pessoal e crescer. Então, ele não vai crescer para onde eu quero que ele cresça, ele vai crescer para onde ele quer que ele cresça. E o meu papel de educador é fomentar ferramentas para permitir que ele desenvolva o melhor possível dentro do que ele quer. Você trabalha com que faixa etária hoje? Com todas? Hoje eu sou o presidente do grupo. Então você está um pouco envolvido com todos eles? Com todos eles. Eu já vou te fazer uma pergunta sobre isso. Mas antes, eu quero pedir para o Felipe, para o Pedro e para a Yasmin pensarem em alguma coisa que vocês fizeram no escoteiro que vocês mais gostaram. Pense e me responde já. Pensa que eu já vou perguntar, tá? Quando a gente vê o Thales e o John falando, eu já vou perguntar para os pequenos, mas o Thales e o John falando me chama muita atenção, porque a gente vive um momento em que a adolescência, eu brinco que na minha época eu não tinha isso, porque eu estava muito, eu estava na igreja, eu estava cuidando de um grupo de jovens, e eu acho que isso tem para isso, eu preciso estar lá. Então, algumas coisas que eu vejo jovens passando hoje, como meninas e meninos perdidos, morreu porque estava numa balada na madrugada, se envolveu numa briga, são coisas que foram fora da minha realidade. E a adolescência, a gente sabe que é uma fase de, não vou experimentar isso é careta, eu sou demais, eu sou diferente. Ver esses meninos falando, quando isso refletiu para a vida pessoal deles, chama muito a minha atenção em um mundo que a gente sabe que é complicado. Sim. Como é que é isso para você que trabalha com eles? Como é que é quando eles te fazem uma pergunta da vida pessoal? Então, os chefes, todos eles recebem um treinamento, uma preparação para ser chefe escoteiro, né? Então, às
faz uma série de cursos para poder dar justamente essa orientação que o jovem precisa. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, e mais do que com o que a gente fala, da maneira como a gente age. Então, se eu estou... Eles estão absorvendo, né? Exato. Então, assim, falar, olha, não jogue um papel no chão, não jogue um chiclete na rua. Aí ele te encontra no mercado jogando papel no chão. Então, o chefe escoteiro, ele é preparado para que, acima das palavras, ele tenha uma atitude idônea, uma atitude íntegra, né? Então, ser escoteiro é ter uma prática do dia a dia escoteiro. E aí ele vai se aproximar de você e vai sentir confiança em você para perguntar sobre a vida pessoal dele, porque ele vê em você um exemplo de caráter que ele queira seguir. Então, isso é muito difícil, porque às vezes você se pega fazendo uma coisa, às vezes fala, poxa, eu não vi esse detalhe. E a criança não esquece, né? Já teve vezes que meu filho falou, poxa, pai, você não pode falar essa palavra. Isso é palavrão. Eu falei, é mesmo, filho? Putz, você está certo, eu não deveria ter falado isso. E aí, então as crianças te ajudam a você se policiar muitas vezes, porque às vezes você cai numa falha dessa, de nervoso, no ímpeto, faltar uma palavra que não deveria, e isso é percebido pelas crianças. Elas absorvem tudo. Outro dia a gente estava numa festa, e eu estava com meu sobrinho na rede, e os homens todos estavam do outro lado. E algum dos primos, alguém que eu não sei quem foi, falou alguma coisa que eu não prestei atenção. Ele ali, com 3 aninhos, gritou, olha a boca! Então... Eu falei, gente, mas ele estava prestando maravilhoso. Assim, uma das coisas que mais me marcou quando eu coloquei o Arthur, que era meu filho, no escotismo, foi que quando ele chegou num shopping center e chamou a atenção de uma outra pessoa que nunca tinha visto isso na vida, porque tinha deixado a torneira aberta. Ele falou, a água do mundo vai acabar. Você está acabando com a água do planeta. Fecha essa torneira. Sensacional, né? Aquilo foi o máximo. Você faz isso há quanto tempo? Eu cuido de escoteiros há 4 anos e meio. Eu fui jovem, fui membro juvenil na década de 80. Eu ia te perguntar se você foi escoteiro. Essa era a minha pergunta. Você gosta, né? É lindo. E aí a vida da gente vai tomando um rumo, trabalho, faculdade, vai estudar fora. E aí quando a gente volta, olha, quando eu tiver meu filho é hora de eu colocar ele no mesmo caminho que eu trilhei, porque é um caminho bom. É um caminho do bem, né? Que lindo isso. Deixa eu perguntar para as crianças. Yasmin, o que você lembra que você fez no escoteiro que foi mais legal? Passa o mic para ela, por favor. Segura, amor. Não lembra de nada? E você, Felipe, Pedro, vocês, o que você lembra? Pedro ou Felipe? Tanto faz, pode ser Felipe primeiro. Vai, Pedrão. Foi os acampamentos. Acampamentos? Entendi. Qual acampamento você mais gostou? De todos. Você vai todo ano? Como é que é? De quanto em quanto tempo você vai no acampamento? Ah, depende. Por que depende, Felipe? Depende da hora que for. Quantos eles vão por ano? Eles têm uma média de 3 acampamentos por ano. Costumam ir em todos, essa turminha? Tem criança que vai em todos. Tem criança que às vezes por causa de prova não consegue ir em um ou perde o outro. Mas o Felipe costuma ir em todos. E você, Pedro? Eu gosto das brincadeiras e do acampamento também. Muito bom, obrigada. E quais são as brincadeiras, por exemplo? Então, eu pensei que eles iam comentar, existia uma coisa chamada fogo de conselho. Então, quando a gente faz acampamento, a gente retoma uma vivência que antigamente a gente chamava de sarau. Só que as pessoas, os plebeus, né, nós não éramos, né, no Brasil Império, então Dom João trouxe a questão do sarau para o Brasil. E as pessoas que eram pobres não conseguiam fazer sarau. Então elas faziam reuniões em volta da fogueira, em volta de um lampião. E então o escotismo tem essa reunião em volta da fogueira. A gente chama isso de fogo de conselho. Quem nunca viu aquela cena clássica dos escoteiros em volta de uma fogueira com marshmallow esquentando ali? É por aí mesmo ou não? Não, o marshmallow é um estereótipo. A gente não gosta de matar esse estereótipo, a gente acha legal. Os lobinhos às vezes assam marshmallow na fogueira. Isso acontece de vez em quando mesmo. E tem chefe que fica bravo com assar marshmallow na fogueira, mas eu acho muito gostoso. Mas assim, a fogueira tem uma série de brincadeiras em volta da fogueira, que são canções de roda. Conta histórias também? Contam histórias, então eles fazem esquetes. Então, isso para quem trabalha com TV, então, poxa, como assim esquetes? Então a gente tem um tema. O tema de hoje, como tema do último acampamento, foi o Tiradentes, porque era 50 anos do grupo. Então, bom, quem foi Tiradentes, qual a história do nosso grupo? Todos participam. Todos participam. Então, eles se fecham em grupinhos de 5, 6 e montam uma pecinha de 3, 5 minutos. Cada um tem um papel. E aí, eles vão mais próximos da área onde tem iluminação do fogo da fogueira e conta a história para todo mundo. Então, eles têm que falar alto. Então, todo acampamento tem esse ritual de eles se fecharem e montarem as esquetes. Isso é um momento muito
legal, muito Eles legal. falaram, os mais velhos falaram pra gente que já montaram a própria cama e tudo mais. Como é com os lobinhos? Eles levam barracas na hora de acampar? Os lobinhos, eles vivem primeiro um momento de acantonamento. Acantonar significa ficar numa grande casa, numa grande área coberta, onde não vai ter perigo nenhum, com chuva, vai estar tudo seguro. Então são colocados, como em escola, a gente vê aqueles acampamentos de escola, que na sala de aula transformam num Na igreja a gente faz acampar dentro, como a gente fala. Isso, acampar dentro. Seria um acantonamento, tá? E agora, algumas vezes, a gente faz acampamento com eles. Então, o clima permite fazer, não vai chover, ok. Ou a nossa barraca aguenta a garoa que vai vir, aguenta tranquilamente. Então, vamos acampar. Os pais vão para esses acampamentos ou não? Vão. A gente sempre tem um grupo de pais, não todos os pais. Um grupo de 5 a 10 pais que acompanham o movimento. E isso é importante até para dar lisura no movimento, né? Fala, poxa, o que está acontecendo com meu filho lá, tal? Então a gente coloca os pais ali, que eles meio que fiscalizam o que a gente está fazendo. Tem que fiscalizar mesmo. Eles ficam sozinhos ou eles ficam com os pais nas barracas? Não, criança fica com criança. Aliás, nenhum chefe é autorizado a dormir na mesma barraca que o jovem. O chefe dorme fora da barraca da criança. Mesmo que seja o pai ou a mãe? Não, independente de ser pai ou mãe. Perfeito. Então, meninos com meninos, meninas com meninas, né? Então, no grupo Tiradentes, a gente tem barracas que abrigam de 4 a 6 crianças por vez. E aí, nossa, a hora que eles entram na barraca, liga a lanterna e começa a festa da lanterna. Eu sei que eles estão tímidos aqui, mas eu tenho certeza que eles falam bastante, né? Falam. Yasmin, Pedro. Obrigada, viu? Foi um prazer receber vocês aqui, obrigada. E aí eu quero perguntar pro John e pro Thales. O Thales já tá com 20 anos, o John com 18, né? O que vocês pretendem fazer com até 21 anos? Até 21 são escoteiros. E depois, Thales? O que você pensa? Eu fiquei... Você pensa sobre isso? Sim, bastante. Eu fiquei por um tempo como chefe dos escoteiros, uns 2 meses. E eu gostei bastante da experiência. Foi muito divertido eu ensinar as coisas para eles e ver eles se divertindo. Então eu tô pretendendo, quando eu acabar esse ano, Você estuda? Sim, tô estudando para entrar na faculdade. E aí, se eu tiver um tempo, eu vou sempre voltar pro escoteiro, eu vou sempre tentar ajudar em qualquer atividade ou ir num acampamento, só pra eu... Tá por perto, né? Sim, é muito bom isso. John, e você? Então, eu não sei se mais no futuro eu vou conseguir continuar indo no grupo escoteiro, porque eu não sei exatamente como vai ficar toda a questão de tempo e tudo Você mais. quer estudar? Você estuda agora? Eu tô estudando para entrar na faculdade também, eu quero fazer gestão de políticas públicas e eu quero tentar ser político. Eu quero tentar fazer alguma diferença e tudo mais, porque todo mundo sabe que a gente precisa de uma diferença. Então eu não sei como vai ser toda a questão de tempo, se eu vou conseguir ou não continuar indo no grupo depois dos 21, né, dos 22, 23 pra frente. Mas vontade não falta. Realmente, se eu tiver tempo, eu gostaria muito de ser chefe. Parabéns, viu? Obrigada, viu? Foi um prazer receber todos vocês aqui. Chefe, eu tenho que encerrar já. Quem quiser entrar em contato, infelizmente, eu vou deixar o site www.Tiradentes, é isso? Grupo Escoteiro, GE Tiradentes. .org.br, contato@get.com.br e o Facebook deles é GET107SP. Tem o site também para quem quiser se interessar pesquisar, que é o escoteiro.sp.org.br ou você de qualquer lugar do Brasil, escoteiros.org.br, certo? Exatamente. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado Parabéns pelo vocês. trabalho. Obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã com bate-papo sobre maquiagens de luxo, os 5 passos para a comunicação clara e o projeto Tesourinha. Fica com Deus, até amanhã. Tchau.